Os séculos XI, XII e XIII foram o que se pode chamar o ápice da história humana. Sobretudo, no século XIII, a perfeita ordenação de tudo a Deus, a Cristo, se traduzia na ordenação de tudo à Igreja. Então, sobretudo no século XIII, mas já no século XII, já no século XI, o poder temporal se ordenava ao poder espiritual como devido, de um modo que nunca tinha havido na história humana. Mas, como já não há paraíso na Terra, e como temos de gemer pela Jerusalém Celeste, obviamente no bojo mesmo desse melhor momento da humanidade, havia coisas que iriam contrariá-la. Então, crescia como uma erva daninha, no bojo mesmo, no terreno mesmo do melhor momento da humanidade, crescia primeiro a revolta da carne contra o espírito e contra a santidade. E depois a revolta dos reinos, dos reis, que já haviam enriquecido bastante, a economia prosperava, e já não se queriam pôr sob a direção espiritual da Igreja. Então era preciso destruir a visão católica. A maçonaria, ela ganha força. Não é que não houvesse comunidades esotéricas, secretas ou discretas antes do século XVIII. Mas no século XVIII, estas ideias são propagadas por estas lojas maçônicas em contraposição, de uma maneira muito mais consistente, à visão católica. Vale lembrar que isto é uma luta que começa a ganhar corpo lá no século XIV, ou seja, 4 séculos antes, quando, com o fim dos Templários, né, no governo do rei de França, Filipe o Belo, quando realmente o poder político começa a voltar-se efetivamente na prática contra o poder espiritual, e surgem pensadores humanistas, ou seja, homens que começavam a pensar a política de maneira autônoma em relação à lei divina, à lei eterna, à lei da divina providência, da qual a Igreja na Terra é a custodiadora, pelo menos para nós católicos. Então, o que nós vemos com a Revolução Francesa é um momento de uma crueldade quase sem paralelo em termos numéricos em relação aos séculos todos anteriores a ela, e como toda revolução ela está condenada a ser autofágica, a revolução come os seus próprios filhos, e como não é um período de perenidade, de serenidade, ela tende a durar pouco. Então, nas cortes europeias acabou surgindo cada vez mais uma espécie de indiferentismo religioso, porque o que importava mais era sobretudo o Estado, a manutenção do Estado, a razão de Estado, a raison d'État, a expressão que foi tão usada por Richelieu e mais tarde também por Luís XIV, e que passou a predominar. O próprio Richelieu que eu mencionei entrou na Guerra dos 30 Anos do lado dos protestantes, porque atendia ao interesse nacional francês. Eles estavam cercados de terras dos Habsburgos, dos espanhóis, e encaravam isso como uma ameaça. Então, se a Espanha ganhasse a Guerra dos 30 Anos, seria uma ameaça para o território francês. Eles preferiam trair a Igreja Católica, né? Um cardeal da Igreja fazendo isso. Começa aí, com a prisão e morte de Bonifácio VIII, a decadência da Idade Média. Em que vai desembocar essa decadência? Em 1000 coisas. Numa volta ao paganismo, no neopaganismo humanista renascentista, numa volta despudorada aos pecados públicos da carne e uma crescente ambição dos reis que se tornam assim absolutistas. Isso se vê até na arquitetura. Antigamente, as igrejas góticas dominavam todo o cenário da urbe, né?
da comuna urbana medieval. Agora não. Os castelos começam a rivalizar com as igrejas. Então, o que nós temos é uma volta a um paganismo, é um neopaganismo, que sim, foi contrarrestado pelo Concílio de Trento e pela atividade dos jesuítas. Isso é verdade. Mas, por outro lado, havia a cisão, a fratura da cristandade pela mal chamada Reforma Luterana. É no âmbito mesmo dessas monarquias já semi-cristãs que brota o chamado liberalismo. Naturalismo, liberalismo, que não são, senão, outra forma de dizer non serviam. É o antigo não servirei. Pois bem, é difícil dizer a data exata da fundação da maçonaria, né? É muito difícil dizer, há opiniões desencontradas e nem é meu papel aqui ser tão preciso historicamente. Mas o fato é que ela foi a grande impulsionadora do liberalismo. E assim como o anticristo é a contrafação de Cristo, assim também a maçonaria é a contrafação da igreja. É o exato oposto. Enquanto a igreja é a igreja do Deus que se fez homem, a maçonaria é a igreja do homem que se quer Deus, que se quer fazer Deus. Então, nós podemos dizer que a Revolução Francesa, e cada vez mais os estudos históricos têm demonstrado isso para nós, né? Quanto mais se estuda a Revolução Francesa, mais se vê a influência da maçonaria e das sociedades secretas em geral. Né? Existiam muitas, né? Só no ano de 1789, quando começa, né, o processo revolucionário, que vai se estender aí pelos próximos 10 anos na França, sem contar com o regime napoleônico, existiam 120 lojas maçônicas só em Paris. Quer dizer, realmente um número exorbitante para uma sociedade que tinha nascido há pouco tempo, né? Foi também a maçonaria o grande veículo das ideias liberais, né, e da filosofia iluminista de maneira geral. Os clubes de debate que foram tão importantes, né, a maior parte das discussões públicas, tanto durante o período da Assembleia Nacional, né, período dito mais moderado da Revolução Francesa, quanto no período da Convenção, né, onde houve o regime do terror, né, e as execuções em massa e a perseguição generalizada à igreja. Nesses dois períodos, os clubes de debates, eles funcionavam como os principais vetores da discussão, né? Eram eles que moviam a opinião pública, eram eles que, a grande maioria dos deputados mesmo que compunham a convenção, faziam parte desses clubes de debate, o clube dos jacobinos, o clube dos cordeliers, e nós percebemos que todas as opiniões que circulavam tinham sua origem, essa discussão tinha origem nas lojas maçônicas. Foi feito um estudo recentemente por parte de um historiador britânico chamado Jonathan Israel. Ele escreveu um livro chamado Iluminismo Radical, né, Radical Enlightenment, e ele mostra que a principal corrente, né, a que prevaleceu mesmo nas sociedades secretas, nas lojas maçônicas, etc., eram justamente as do iluminismo mais radical. Então, a maçonaria foi um vetor de ideias revolucionárias, de ideias radicais, desde o começo. Existiam, nesse período, várias escolas filosóficas com a ruína do sistema das universidades medievais, né? Cada vez mais o discurso aristotélico, tomista, caía perante a sociedade em descrédito, creio eu e muitos outros de maneira injusta, mas cada vez mais esse sistema ia cair em descrédito e era substituído por uma intelectualidade palaciana, né, que promoveu, na verdade, uma substituição completa de discurso. Existia a corrente cartesiana, a corrente empirista inglesa,
que vai dar origem ao liberalismo político, com John Locke, o contratualismo moderno. Vai existir a corrente leibniziana, Leibniz e Wolff, que é um discípulo dele. Mas a corrente que predominou nesses meios subterrâneos, né, foi a filosofia de Spinoza, né, o espinosismo. Frequentemente os iluministas eram chamados no início de espinosistas, porque é aquilo que atende mais também aos interesses da maçonaria, que são interesses essencialmente anticatólicos. A maçonaria tem uma instituição que tem como objetivo, um dos seus objetivos, destruir a Igreja Católica, e eles sempre professaram uma crença em Deus sem a Igreja, né? E aí nós já podemos responder uma outra pergunta que foi colocada, né? Que como é que o protestantismo tem um papel, né, na geração da filosofia iluminista, na mentalidade liberal maçônica, e mais tarde na Revolução Francesa. Como é que ela preparou a Revolução Francesa? Nós podemos dizer isso de duas maneiras, tanto na teoria como na prática. Na teoria, nós observamos que ela representa exatamente isso, uma ruptura a mais, né? Assim como o protestantismo quis adorar a Cristo sem a Igreja, né? A maçonaria ela quer, de alguma forma, adorar a Deus sem Cristo. Esta visão invadiu mesmo o âmbito eclesiástico. Já no século XVIII, nós temos, por exemplo, em Portugal, que foi o último auto de fé, vale esse parêntese porque é muito a propósito, foi um auto de fé contra o padre Gabriele Malagrida, que foi um padre que esteve no Brasil, que converteu o sertão do Brasil, um padre italiano, e depois foi para Portugal na época do terremoto. E quando houve o terremoto de 1755, quando Portugal já tinha um monte de lojas maçônicas, já estava sob o governo horroroso de Dom José e de seu preposto, o Marquês de Pombal, Portugal passa por Lisboa, tem um terremoto, e o padre Malagrida escreve uma obra-prima teológica dizendo que o terremoto, já que nada escapa à divina providência, era uma vingança do céu contra o rei apóstata. O Marquês de Pombal não deixou por menos. Armou com dominicanos do quinto dos infernos um falso processo de heresia, e o padre Malagrida foi queimado. Foi o último auto de fé em Portugal, na atual Praça do Comércio, ali no centro de Lisboa. E o curioso, que fica como um símbolo para nós, é que esta maldade, que tem muito desse esoterismo espraiado para o plano político, ela não alcança o coração do padre Malagrida. Vários historiadores nos contam que o corpo dele pegou fogo, menos o coração. Depois, Sebastião José, o Marquês de Pombal, a gente não sabe até que ponto isso é uma lenda piedosa, mas vários historiadores relatam que mandou queimar o coração não queimava, até que o puseram numa caixinha, o atiraram ao Tejo, e depois uma italiana o achou e o levou para a Itália. Hoje não sabemos, não temos notícia desse coração, mas que fique no nosso horizonte isso: o coração da verdade não morre. No início do século XVIII vai surgir na Europa um grande movimento que vai odiar a igreja num grau nunca antes visto. E é a maçonaria. Ela nasce em 1717 com a fundação da Grande Loja da Inglaterra, e ela tem um objetivo muito claro. O objetivo dela é destruir o altar e destruir o trono. A revolução contra o rei e a revolução contra a Santa Igreja Católica. E aí a maçonaria ela não vai parar de crescer por todo o século XVIII e séculos subsequentes. Ela vai espalhar o seu ódio revolucionário por todo o mundo. Da França a gente tem o fim dos Estados Papais na Itália, a gente vai ter a Guerra Cristera no México, e não poderia ser diferente no Brasil. A questão religiosa, ou questão episcopo-maçônica, como alguns autores chamam, foi um conflito que se deu no Brasil entre a Igreja Católica e a maçonaria. Ela, de certa maneira, representa um conflito maior que opunha a maçonaria e a igreja no âmbito global.
E logo em seguida, a maçonaria também começa a crescer, e a partir de 13 anos depois da fundação da primeira casa maçônica, a maçonaria também gera sua primeira revolução contra o rei, na famosa Revolução de Pernambuco. Bom, mas a gente tinha aí um grande rei, que era o rei Dom João VI. Em 1818, com o rei português morando aqui com a sua corte no Brasil, ele chega a condenar a maçonaria, ele consegue liquidar a maçonaria em todo o Nordeste, mas apesar da condenação de Dom João VI, a maçonaria ela começa a proliferar no Rio de Janeiro. Vai surgir um homem que, infelizmente, por muitos é tido como um grande brasileiro, que é José Bonifácio. José Bonifácio vai fundar uma loja maçônica no Rio de Janeiro e montar o primeiro Grande Oriente do Brasil. Ele vai montar o Grande Oriente do Brasil, vai fundar 2 novas lojas e organizar a maçonaria no Brasil com todo o seu pensamento revolucionário e fazer todo o movimento rumo à independência. Então, o Brasil que se torna independente é um Brasil que ele nasce já traindo a sua vocação católica. Quando o Brasil foi descoberto, foi na qualidade de grão-mestre da Ordem de Cristo que o rei de Portugal pôde tomar posse dessas terras, né? Isso em 1500. Apenas em 1514, justamente 14 anos depois, né, pouco tempo depois da descoberta do Brasil, a Santa Sé concedeu a Portugal que incorporasse definitivamente a Ordem de Cristo como um apanágio da coroa de Portugal. Mas no momento em que o Brasil foi descoberto, foi a Ordem de Cristo e não o Reino de Portugal que tomou posse dessas terras. A gente sabe que o Brasil ele tem toda uma vocação católica que vem junto com as caravelas, com a primeira missa, com a cruz, com os jesuítas que chegaram e civilizaram todo o país de norte a sul, mas ele vai trair a sua vocação católica já no seu nascimento. É um império que ele nasce cada vez mais sob a égide maçônica. Pedro I e Pedro II vão cair sob o domínio da maçonaria e eles vão tratando de galicanizar o império aos poucos. Quer dizer, isso é mudar a ótica do que deve ser um Estado. O Estado ele deve promover o bem comum, mas não só isso, ele deve facilitar o fim último do homem, que é amar a Deus nessa vida, para ter a visão beatífica na próxima. Quando se deu a independência do Brasil, Dom Pedro I enviou um ministro a Santa Sé para negociar a continuidade do padroado. Ele pretendia que a coroa imperial do Brasil fosse herdeira do padroado da coroa real de Portugal. O Papa, na época, colocou algumas condições para que isso se desse. Essas condições, no fim das contas, não foram respeitadas, de modo que o padroado deixou de existir no Brasil por volta de 1827. Em 1827 já não havia padroado legal no Brasil, né? O que aconteceu, de toda forma, é que os imperadores passaram a viver e a se comportar como se o padroado existisse. E a Santa Sé tolerou essa situação para que não houvesse uma situação pior do que essa, né? Por exemplo, havia o risco sério de cisma. Mas o Brasil, então, ele vai ser massacrado nesse sentido e bispos vão reclamar, vão falar do Estado como uma grande cadeia opressora. E a maçonaria, cada ano que passa, vai ficando mais forte, vai ganhando espaço. E esse Grande Oriente brasileiro ele vai sofrer um racha em 1863. Em 1863, o Grande Oriente do Brasil ele vai quebrar em 2. O primeiro vai ser o Grande Oriente do Lavradio, do Vale do Lavradio, que vai ser comandado pelo Visconde de Rio Branco. E o segundo é o Grande Oriente Beneditino, que vai ser comandado por Saldanha Marinho. E esses 2 líderes, o Visconde de Rio Branco e Saldanha Marinho, são talvez as 2 pessoas que mais odiaram a igreja no Brasil. São pessoas de um ódio que eu tendo a pensar como demoníaco, porque eles devotaram a sua vida para tentar destruir a igreja no Brasil. Isso tudo para explicar por que Dom Pedro II era o responsável por apontar, por decidir, por indicar quem seriam os bispos no Brasil, e ele justamente quis que fossem jovens estudados, bem formados,
que haviam ido à França para se formar em filosofia e teologia, e escolheu esses jovens sacerdotes para bispos de Olinda e do Pará, todos aí na faixa de 20 anos. Na segunda metade da década de 1860, o Visconde de Rio Branco, que é o grão-mestre do Vale do Lavradio, vai se tornar o homem mais poderoso do Império. Ele se torna o presidente do Conselho dos Ministros, algo análogo ao que a gente chamaria hoje de primeiro-ministro de qualquer monarquia, né? Então a gente sabe que tem um monarca e o presidente, entre aspas, de uma monarquia é o primeiro-ministro. Então, no caso, Visconde de Rio Branco, um grande mestre da maçonaria, ele se torna o homem mais poderoso do Brasil depois de Dom Pedro II. Então, em 1871, o bispado de Olinda estava vago e o imperador Dom Pedro II nomeou um jovem frade capuchinho chamado Vital Maria para essa diocese. Ele foi ordenado bispo em São Paulo em 1871 ainda, e no ano seguinte, no dia 24 de maio de 1872, ele assumiu a sua diocese em Pernambuco. A Sé, né, a diocese de Olinda, era a mais importante desse norte do Brasil, né? E era justamente, apesar de não estar localizada na capital da província, né, que é Recife, ela englobava Recife, era uma diocese bastante vasta, né? Tanto essa quanto a diocese de Belém do Pará, que era enorme, vastíssima, incluía toda a Amazônia, todo o Amazonas, toda a região norte que a gente conhece hoje, era parte da diocese de Belém do Pará, para a qual Dom Pedro II escolheu um outro jovem sacerdote, Antônio de Macedo Costa, que, tal como o Frei Vital, foi estudar no seminário de São Sulpício, em Paris. No seminário de São Sulpício, eles tiveram uma formação de alto nível, e foi justamente por isso que Dom Pedro II os indicou para essas duas dioceses vagas. O que acontece é que esses jovens sacerdotes foram justamente bem formados. Em 1872, todas as condições para estourar a perseguição num nível maior já estavam dadas. Só faltava o pretexto, e o pretexto teve uma data marcada, que foi 3 de março de 1872. Nessa data, a maçonaria resolveu se reunir para fazer um grande evento em homenagem ao Visconde de Rio Branco, esse primeiro-ministro, o chefe do Conselho dos Ministros, em homenagem à lei do ventre livre, que tinha sido de sua autoria. E o que vai acontecer nesse caso é que um padre chamado Padre Almeida Martins, ele vai participar do evento maçom, vai fazer um pronunciamento em elogio à maçonaria e vai mandar publicar esse pronunciamento em todos os jornais. Ora, mas a gente sabe que os papas, durante todo o século XVIII, desde Clemente XII, Bento XIV e o Papa então reinante, Pio IX, vão ter feito dezenas e dezenas de condenações de diversas formas possíveis em relação à maçonaria. Então, a gente sabe que não é possível ser católico e maçom, e que toda pessoa que é filiada à maçonaria deve ser excomungada. Então, o bispo Dom Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, que é onde ocorre o fato, que é a capital do Brasil e é a sede da corte, é obrigado a suspender o padre. E quando ele suspende o padre, a maçonaria se indigna. Visconde do Rio Branco vai fazer um evento reunindo as lojas e vai montar um programa de perseguição à igreja, que a princípio seria na imprensa. E não só isso. A gente sabe, como eu tinha dito, que o Grande Oriente do Brasil ele tinha se rachado em 2 grandes orientes, e Visconde de Rio Branco faz um convite ao Saldanha Marinho para se juntar a ele nessa empreitada de contra-ataque à Igreja Católica. Então Herodes e Pilatos se dão as mãos. Esse presidente do Conselho de Ministros, o Visconde do Rio Branco, se indispôs publicamente, atacou publicamente o bispo do Rio de Janeiro e capelão mor. Dom Pedro Maria de Lacerda entrou nesse conflito aberto com a maçonaria no Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano em que isso se dava, Dom Frei Vital assumiu a sua diocese de Olinda.
Assim que chegou em Olinda, ele já foi atacado publicamente por uma série de jornais como um elemento do ultramontanismo. Justamente por causa da discussão acesa no Rio de Janeiro, a maçonaria no Brasil todo estava, de certa maneira, alerta com relação aos bispos e sacerdotes que já não estivessem dispostos a tolerar o controle que se dava, de fato, maçônico em uma série de instituições da igreja, né, especialmente nas irmandades. Padres vão ser atacados, bispos, cardeais, papas, os dogmas todos vão ser vilipendiados. Muitos ataques vão ser desferidos contra o bispo do Rio de Janeiro, Dom Lacerda. E esse massacre é muito violento, só que eles não vão se contentar com isso. Eles vão partir para uma segunda provocação, além dos jornais impressos. Eles vão marcar uma missa, e vão divulgar essa missa em toda a imprensa maçônica com bastante entusiasmo. E vão dizer que seria a hora do ultramontanismo, que é como eles taxavam os católicos que defendem Roma, que era a hora da capitulação completa do ultramontanismo. Vão provocar, vão dizer que vão à missa com as insígnias. O bispo do Rio de Janeiro, Dom Lacerda, ele vai ameaçar a descomunhão, de suspensão das ordens. O padre que eles escalaram para rezar a missa, o padre se revolta contra o bispo carioca e resolve então fazer a missa. Então a missa é feita. Qual era a resposta agora única possível para o bispo do Rio de Janeiro fazer? Suspender o padre. Só que o bispo fraqueja na fé. Ele não tem aquela virtude que é necessária para os grandes homens da esperança de se manter firmes diante da adversidade. Ele capitula, não vai suspender os padres. E a maçonaria então percebe que o Rio de Janeiro estava conquistado. Os padres diocesanos, eles passavam a receber a sua remuneração do Estado. De certa forma, era uma maneira de conseguir uma situação estável na vida. Muitos foram heróicos e santos, mas muitos tomavam o sacerdócio como apenas uma função pública. Com o Rio de Janeiro, a corte conquistada, era necessário expandir toda essa insubordinação, esse vilipêndio à igreja em todos os cantos do Brasil. E aí vai entrar um grande personagem da história do Brasil, o maior bispo, eu diria, da história do Brasil, que é Dom Vital. Assim que assumiu a diocese, ele já editou uma série de normas proibindo que os maçons participassem das irmandades dentro do seu território, dentro do território da diocese de Olinda. Em face desse derramamento de doutrinas pestilentas, cavilosas, faláceis e condenadas pela Igreja, não podemos, de modo algum, irmãos diletíssimos, conservar-nos quedos e mudos. Semelhante procedimento tornar-nos-ia réus de traição para com os interesses da missão augusta e divina de que fomos encarregados e merecedores das severas censuras que o Senhor, pelo órgão do profeta Isaías, dirige aos pastores indolentes e descuidados. O que acontecia, na verdade, é que muitos maçons entravam, participavam, tinham cargos de responsabilidade dentro dessas irmandades e dentro dessas ordens terceiras, de modo que o conflito entre essas irmandades e o bispo foi instantâneo. No dia 29 de junho de 1872, eles resolvem fazer uma missa em homenagem à Casa Maçônica de Pernambuco. Com toda a pompa divulgam isso na imprensa maçônica, e Dom Vital repete as ameaças de Dom Lacerda. Ele vai espalhar para todo o clero uma circular reservada dizendo que se houver essa missa, o padre que fizer vai ser suspenso. E ao contrário do Rio de Janeiro, a missa não acontece. E quando a missa não acontece, a maçonaria fica indignada. Ela fica indignada, mas ela não vai se dobrar a essa primeira investida de Dom Vital e vai marcar uma segunda missa na semana seguinte. Ela marca a segunda missa, Dom Vital dobra a aposta e a missa de novo não ocorre. E aí a maçonaria ela tem um primeiro impacto.
Pela primeira vez na história do Império Brasileiro, um bispo desafia e obtém uma primeira vitória. Quando ele mandou que os maçons saíssem das irmandades, o que ele fez foi um ato que a gente poderia designar como corajoso, para não dizer profético, porque ele assumiu um risco enorme. Ele basicamente assumia a possibilidade do catolicismo em Pernambuco deixar de funcionar por falta de igreja. E um bispo novo, de 27 anos, né? um bispo moleque, no pensar da maçonaria, e aquilo para eles é um primeiro espanto, mas isso também não vai colocar os homens mais poderosos do Império para parar o ataque, não, pelo contrário, eles vão aumentar a aposta. E durante 4 ou 5 dias em seguida, eles vão fazer uma série de ataques à Nossa Senhora, de um vilipêndio tremendo, e Dom Vital vai reagir. Dom Vital vai mandar que todos os padres da sua diocese façam homilias em defesa da Nossa Senhora, vai fazer uma carta condenando os artigos dos jornais e organiza e gera uma comoção em toda a diocese em defesa de Nossa Senhora. Bom, então aí a maçonaria tem uma segunda derrota. E pressionado com 2 derrotas seguidas para Dom Vital, a maçonaria resolve fazer a jogada definitiva. Ela sabia que parte significativa do clero e parte significativa dos leigos estavam sob seu domínio. Então o que ela resolve fazer? Divulgar o nome de todos os membros católicos que eram pertencentes a alguma das lojas maçônicas da região. E eles fazem isso porque eles imaginam que, divulgando a lista de todos os padres e leigos da diocese, que são católicos, entre aspas, e maçons ao mesmo tempo, eles vão finalmente submeter Dom Vital, porque Dom Vital não vai querer fazer nenhum movimento em relação a todas essas pessoas. A partir desse momento, as irmandades, reagindo, não obedeceram à determinação do bispo. Ele foi lançando interditos, foi proibindo que as igrejas das irmandades fossem usadas e que os sacerdotes diocesanos celebrassem nessas igrejas. Esse conflito foi escalando até novamente chegar à capital, chegar à corte, chegar ao Visconde do Rio Branco. E Dom Vital resolve cumprir o seu duro dever de bispo, se inspira nos maiores membros da história da igreja e vai para um ataque. Então os cães maçons saíram da jaula e a hora de Dom Vital vir com a coleira pegá-los de novo. Mas desse movimento, ele consegue a união total do clero em torno da sua mente, em torno do seu episcopado. E ele também traça todo um projeto para trazer os leigos de volta. Ele primeiro faz uma homilia pesada no final de 1872, pedindo para que os maçons voltem para casa. Ele pede para que os padres exortem. Então ele pede para que os párocos comecem a visitar as pessoas e as famílias de cada maçom, pedindo para que eles voltem para casa. Uma das confrarias vai entrar com um recurso à coroa, pedindo com que os interditos promulgados pelo Dom Vital nas confrarias sejam levantados. E esse interdito ele chega na corte do Rio de Janeiro. Dom Pedro II manda convocar um conselho do Estado para analisar esse interdito. 11 ministros de Dom Pedro, com Dom Pedro, se reúnem, cada um envia um parecer e eles resolvem enviar um aviso para Dom Vital, pedindo que se levantassem os interditos sob pena do seu nome ser levado ao Supremo Tribunal Federal. No caso, na época, o Supremo Tribunal de Justiça. Antes era STF, hoje é STF, antes era STJ, a sigla. E esse aviso é enviado para Dom Vital, um ultimato. Ou você levanta os interditos, ou a gente vai aumentar o nível de perseguição. Só que Deus não abandona os seus. E quando chega aquela carta, aquele aviso para Dom Vital, ao mesmo tempo vai chegar uma resposta de Roma. Então lembrem-se que quando Dom Vital faz os interditos, ele ao mesmo tempo tinha enviado uma consulta a Roma pedindo para saber o que fazer com as confrarias sob a administração das ordens religiosas.
e ao mesmo tempo, no mesmo portador em que chega o aviso do Império mandando levantar os interditos, chega um breve do Papa Pio IX, glorioso Papa então reinante, chamado Quamquam Doloris, dando instruções para Dom Vital. E a carta é um verdadeiro massacre à maçonaria. O Papa louva todas as ações feitas por Dom Vital, dá carta branca para Dom Vital agir em todas as maçonarias e parabeniza Dom Vital. Então, no mesmo portador, chega um aviso do Império mandando bispo retroceda. Do outro lado, chega uma carta do Papa mandando você age bem, Dom Vital, siga em frente. Em dezembro de 1873, a Corte do Rio de Janeiro emite uma ordem para prender Dom Vital, e essa ordem vai chegar em janeiro de 1874 na Diocese de Pernambuco. E vai chegar o juiz Quintino na porta do Palácio da Soledade em janeiro de 1874, bate na porta, Dom Vital abre, ele vem com a notificação de prisão e Dom Vital diz que vai resistir. Então, o juiz é obrigado a chamar novos policiais, Dom Vital entra para dentro dos seus aposentos, chegam os policiais e Dom Vital então reza, se recolhe e escreve 2 cartas. A primeira carta é uma carta ao povo de Pernambuco, protestando contra a prisão iminente, e a segunda carta é uma carta em que ele vai colocar o governador provisório da diocese, colocar 3 nomes em sequência, para assumir a sua diocese no local da sua ausência. Então os policiais vão bater na porta, os oficiais de justiça, para que Dom Vital abra. E quando abre-se a porta, Dom Vital sai dos seus aposentos de uma forma imponente. Estava ele vestido com a sua mitra, o seu báculo e a cruz peitoral, vestido como um bispo pronto para o martírio. E aquilo impressiona os juízes pegam o bispo quer ir a pé à sua prisão, com medo de gerar uma comoção em toda a diocese, o juiz coloca numa carroça Dom Vital e leva Dom Vital à prisão da Marinha em Pernambuco. Em 2, 3 dias seguintes, o povo começa a se aglomerar em relação na sua prisão de Dom Vital em Pernambuco, e logo o presidente da província, que é como se chama os governadores daquela época, o presidente da província de Pernambuco resolve enviar logo Dom Vital para a prisão no Rio de Janeiro, e ele vai chegar ainda em janeiro de 1874 na prisão nacional da Marinha. Então Dom Vital está preso, aquela prisão gera uma comoção, bispos de todo o Brasil vão fazer protestos, deputados e senadores católicos, abaixo dos assinados vão chegar na corte, e Dom Vital está preso. E nada vai parar o governo maçônico de seguir com a sua perseguição. Eles instauram o processo no STJ, e ele chega acompanhado do bispo de Rio de Janeiro, o bispo Dom Lacerda, que foi o bispo que capitulou no Rio de Janeiro, e que também tinha sido o bispo que consagrou Dom Vital. E o bispo Dom Lacerda ele chega junto com Dom Vital no primeiro dia de julgamento. Dom Vital não reconhece o Supremo e não reconhece e não quer advogados. Então gera-se um impasse, porque não haveriam advogados indicados por Dom Vital. Dom Vital não reconhece a competência do poder temporal para julgar uma matéria espiritual. E 2 grandes católicos, políticos brasileiros e advogados brilhantes, vão se erguer em defesa de Dom Vital. Um é Cândido Mendes de Almeida e outro é o Zacarias de Góes Vasconcelos, senadores da República e grandes luminares da Igreja no Brasil. A condenação já estava toda delineada entre o Supremo Tribunal e as casas maçônicas, e Dom Vital vai ser condenado a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. Outro grande bispo, que é o bispo do Pará, Dom Macedo, ele passa por todo esse período. Então, a gente sabe que são 12 bispos em toda a diocese do Brasil. O bispo de Olinda vai reagir energicamente, o bispo do Pará vai reagir também energicamente. Só que tudo o que acontece em Pernambuco vai acontecer com uma defasagem de meses
no Pará. E também Dom Macedo Costa vai ser julgado e preso pelo governo brasileiro. Então, de repente, 2 dos bispos brasileiros vão ser presos e um terceiro, que é um bispo nonagenário, Dom Viçoso, vai quase ir para a prisão também, um terceiro herói da fé. Então, naquela época, nós tínhamos bispos dos heróis da fé no Brasil. Temporalmente, a igreja está massacrada. Os líderes da igreja estão presos ou perseguidos, e, por um lado, e por outro, o representante da Santa Sé, Monsenhor Sanguini, está pressionando todos os outros bispos do Brasil, a não seguir o exemplo dos bispos rebeldes. Então a igreja está completamente massacrada. Existem elementos católicos que vão reagir, mas todo o movimento está comprometido no cunho temporal, a vitória completa. Mas a vitória da maçonaria completa no cunho temporal, eles não vão satisfazer com isso. Eles vão também tentar obter uma completa reprovação do Papa à conduta dos bispos e vão acionar um homem que é um ministro do exterior em Londres, o Barão de Penedo. Vão acioná-lo numa missão especial a Roma com o intuito de obter uma condenação espiritual também a Dom Vital. Então, o Barão de Penedo ele recebe as instruções do governo, ele vê que as instruções são muito agressivas e dessas instruções, ele mantém o cunho regalista desse império que tenta ser mais igreja do que a igreja, mas ele omite qualquer perseguição temporal. Então, nós não vivemos numa época de internet, nem que as notícias chegavam de forma rápida em Roma, elas demoravam meses para chegar, e ele aproveita que enquanto os bispos estão sendo presos no Brasil, ele vai a Roma e diz que os bispos estão gerando uma revolução, que existe confrarias imensas paradas, que não existe mais culto nas dioceses e que o império todo está a ponto de um cisma e que é preciso parar. Mas o império ele não contava com a reação do Papa. Então as notícias da prisão do bispo de Pernambuco e da prisão do bispo do Pará vão chegar ao Papa Pio IX. E quando chega, o Papa Pio IX fica revoltado com a situação. E a causa dos bispos vira a causa do Papa. O Papa escreve diretamente ao bispo do Rio de Janeiro e ele vai dizer: bispo, tudo que você leu nessa carta, se alguma coisa ainda lhe angustia, eu peço que jogues fora toda essa angústia. Eu aprovo todo o seu procedimento. E vai escrever para o bispo do Pará, reforçando toda a aprovação. E vai começar a escrever para todos os principais membros do governo imperial reclamando de toda a perseguição. E então começa a haver toda uma pressão. A princesa Isabel ela volta ao Brasil, começa a interceder em favor dos bispos presos, vai falar com Pedro II, vai falar com o Visconde de Rio Branco, pressionar. A pressão começa a aumentar cada vez mais. As cartas do Papa chegam como uma bomba em todas as imprensas e de repente, com as cartas enviadas pelo Papa, o ânimo católico ele é renovado, a pressão começa a aumentar cada vez mais. Deputados e senadores católicos no Congresso e no Senado começam a pressionar pela queda do gabinete de Visconde de Rio Branco. Pedro II começa a ser pressionado de todos os cantos, abaixo dos assinados chegam por todos os locais. E então, depois de muita pressão, Dom Pedro II ele é obrigado a destituir o gabinete do Visconde de Rio Branco. Diante de um quadro de crise, o Visconde do Rio Branco deixou o governo e o imperador, que estava prestes a fazer uma viagem, precisava de alguém com um prestígio tal que conseguisse apaziguar os ânimos. E a única pessoa que tinha tal prestígio no Brasil nesse momento era o Duque de Caxias, que era o único duque brasileiro nesse momento e que era o grande vencedor da Guerra do Paraguai nesse momento. Então, o imperador Dom Pedro II convidou o Duque de Caxias para assumir a presidência do Conselho de Ministros e o Duque de Caxias impôs uma condição: a anistia dos bispos. Dom Vital sai da prisão e resolve ir a Roma se explicar ao Papa, de um lado. De outro, Dom Macedo volta à sua diocese e começa a escrever de novo contra a maçonaria e a aplicar
todas as exposições que ele tinha aplicado. E aí Dom Vital vai ao Papa, o Papa o recebe efusivamente, clamando Mio caro Olinda, como quem chama Vital pelo nome da sua diocese. E Dom Vital então explica toda a situação do Papa e mostra o quão necessário era uma condenação, mais uma condenação formal à maçonaria, agora destinada ao Brasil. E o Papa Pio IX resolve instituir uma comissão de notáveis cardeais que vai estudar toda a questão. Em 1876 vai surgir uma grande encíclica solene, Exhorta in Insta Ditione, condenando a maçonaria no Brasil. Quando Dom Vital recebe essa carta na Europa, ele fica muito emocionado e escreve uma nota para os seus irmãos confrades em Paris, dizendo: temos a encíclica Vitória Completa. E termina com a encíclica A Questão Religiosa no Brasil, uma vitória moral completa da Igreja Brasileira, e Dom Vital mais uma vez volta aos seus pensamentos de nunca se tornar bispo, assim como no momento de se tornar bispo, Dom Vital agiu para não virar bispo, para continuar como frade. Ele começa a fazer movimentações junto ao Papa, a fazer várias requisições para que o Papa o tirasse o bispado, para que ele pudesse voltar a ser um simples frade capuchinho escondido do mundo mais uma vez. Ele não consegue obter isso do Papa Pio IX, o Papa Pio IX vai morrer. A saúde de Dom Vital ele começa a se deteriorar rapidamente. Todos suspeitam de um envenenamento da maçonaria e Dom Vital vai morrer em 1878. E como todos os grandes movimentos da história mostram, aquele império que tanto perseguiu a igreja vai cair em 1889 sobre o peso dos seus pecados, justamente nas mãos daquele que o imperador protegeu. Os maçons vão proclamar a república em 1889 e Dom Macedo e os bispos do Brasil vão dizer que o império maçom caiu e a igreja continua de pé. Dom Pedro II vai se exilar, vai se arrepender de não ter sido um grande imperador defensor da fé no Brasil, e a igreja vai entrar no século XIX com uma sorte de desafios completamente diferentes. A maçonaria persiste, toda a ideologias revolucionárias aumentam e se multiplicam, e o chamado hoje de luta contra a maçonaria, de luta contra todo esse diferentismo religioso que é multissecular e que tem toda essa raiz naquela casa maçônica em 1717, ela volta para a geração atual. Cabe a nós católicos erguer o estandarte de defesa da fé, de Estado católico contra o Estado laico maçom e lutar para que todo esse indiferentismo religioso dentro e fora da igreja seja vencido e que Cristo seja proclamado Rei em todo o território nacional. Viva Dom Vital, viva Cristo Rei! Bom, então a gente vai conversar aqui sobre maçonaria e guerra cristeira. É um assunto bem interessante, pouco conhecido no Brasil, e quando se trata de atuação da maçonaria, podemos identificar ali realmente coisas muito concretas, né?
diferentemente do nosso contexto histórico, principalmente mais recente, em que muitas coisas ficam meio etéreas, meio vagas por falta de documentação, falta de investigação concreta. Bom, o que foi a Guerra Cristera? Para falar primeiro, para quem não sabe ainda, foi a perseguição que o Estado mexicano promoveu contra a Igreja Católica, inspirada por um jacobinismo, um anticlericalismo que tem origem, dentre outras fontes, lugares, na maçonaria, e cujo objetivo era, de fato, varrer a igreja do mapa do México. Católicos simples, pessoas do povo, camponeses, que haviam sido bem catequizadas, bem evangelizadas, resolvem se rebelar contra aquilo, junto também com o apoio da hierarquia, dos bispos e sacerdotes. Em resumo, foi isso. Ela tem duas fases, começa em 26, a primeira fase começa em 26, termina em 29, que é a mais famosa, que ficou até eternizada no filme, né? Que foi estreado por grandes atores, como Andy Garcia, etc. Muita gente conhece o filme. E existe uma segunda cristiada, menos conhecida, que está retratada, muito bem documentada, numa grande obra de literatura, chamada O Poder e a Glória, do Graham Greene. E ele também tem um outro livro, já mais jornalístico, né, de caráter mais histórico, sobre a Segunda Cristiada. A Segunda Cristiada foi o quê? A revanche. Quando a Cristiada termina com os acordos, o governo convence a Igreja, a hierarquia da Igreja, os bispos e o Vaticano, a convencerem os cristeiros, os leigos, os homens, mulheres, crianças, jovens que estavam pegando em armas, que viram como última alternativa pegar em armas para defender a fé, a liberdade de professar a fé. O governo convence a hierarquia da igreja a falar com os cristeiros que eles deveriam depor as armas. E eles dizem que vão parar, que vai estar tudo certo. Fizeram, em espanhol eles chamam de los arreglos. E imediatamente, quando os cristeiros depõem as armas, o governo descumpre a palavra e começa a perseguir os líderes. Então, ao longo aí da década de 30, vários líderes foram assassinados por meio de sabotagens, acidentes automobilísticos provocados, envenenados. Foi uma coisa muito bem planejada. Foram identificando um a um e matando essas pessoas. E então, geralmente a Segunda Cristiada, que de certa forma tem até uma certa relevância, porque os líderes foram eliminados, né? Foram eliminados muito mais líderes cristeiros na Segunda Cristiada do que na primeira, por exemplo. Foi uma rebelião. Isso também torna a Cristiada um fenômeno muito curioso, porque foi uma rebelião espontânea. Começaram a surgir focos de resistência. Houve, num dado momento, uma tentativa de organizar o movimento através da ação católica. Um dos líderes que tentou colocar ordem na casa, e depois também eles começaram a pedir ajuda de alguns militares também, porque viram que a coisa estava realmente ficando séria, do ponto de vista da luta mesmo, bélica. Mas o início do movimento foi espontâneo. E o que a igreja fez, após o estopim imediato, foi a suspensão do culto pela própria igreja, em retaliação, em protesto às medidas que o Plutarco Elias Calles, que era o presidente do México, general, havia implementado, simplesmente seguindo a letra da Constituição de 1917. Uma Constituição de inspiração jacobina, maçônica anticlerical, e que visava silenciar e colocar a igreja na clandestinidade. O que a igreja então faz quando começa a ver esses movimentos espontâneos de organização dos leigos é dizer, olha, parece um caso de guerra justa, perfeitamente legítimo. E o que de fato aconteceu foi que, entre os bispos, uma minoria realmente apoiou diretamente ali, os bispos sempre tiveram mais daquele plano de tentar resolver as coisas do ponto de vista institucional, tratativas com o Vaticano, também alguns
algumas tratativas com o governo americano, que também interferiu na perseguição, deu armas para o exército mexicano. E os padres, houve um envolvimento maior de sacerdotes, mas poucos padres chegaram a pegar em armas. Houve casos, temos casos de sacerdotes que pegaram em armas, até inclusive no filme tem uma dessas personagens, mas dos que apoiaram, muitos apoiaram com assistência espiritual, sacramentos, celebrando missa. Por exemplo, o Padre Pro, ele não pegou em armas, mas ele celebrava a missa de forma secreta, né, nas casas, ajudava as pessoas, confessava, celebrava batismos, etc. Então foi um movimento também laical, né, foi um movimento coordenado pelos leigos, né, surgiu de forma espontânea, depois os leigos se coordenaram, os leigos se organizaram, as mulheres tiveram um papel importantíssimo. Havia lá um grupo chamado as Damas de Santa Joana d'Arc, e elas atuavam como? Elas traficavam munição, usando sabonetes, por exemplo, colocavam munição, elas enxertavam balas de armamentos em sabonetes, e usavam também as crianças. Como as mulheres têm essa qualidade, né, de tratar as coisas com mais discrição, elas são muito habilidosas também para poder desviar o foco de atenção, então elas tiveram esse papel importantíssimo. Tem até livros sobre as Damas de Santa Joana d'Arc. Bom, então isso foi a Cristiada, foi essa revolta de leigos, de pessoas simples do campo que não queriam ter o seu direito fundamental, e aqui não estou usando a expressão no contexto contemporâneo, mas no sentido correto, de professar a fé católica, aquela fé que eles haviam recebido de seus antepassados. Bom, e temos o papel da maçonaria. No México, a maçonaria tem essa singularidade de proximidade com o poder, muito mais forte, sob certo ponto de vista, do que no Brasil. Então, por exemplo, o presidente Portes Gil, que governou já no final da primeira Cristiada, em 29, ele declara: o Estado e maçonaria no México são praticamente uma coisa só. E, bom, a primeira loja maçônica é fundada no México em 1813. Não havia nem 100 anos da fundação da primeira loja maçônica na Inglaterra, em 1717. E a maçonaria que chega no México é uma maçonaria jacobina, anticlerical, que realmente começa já a trabalhar desde o início para tentar minimizar a influência da igreja. Em 1857, no governo do Benito Juárez, que era um indígena, ele foi evangelizado, havia sido batizado, ele se rebela pelas influências, né, do iluminismo radical, dos filósofos iluministas, dos revolucionários franceses, coisas. Existe essa influência muito forte também da cultura francesa na história do México. É até muito curioso, por exemplo, quem vai à cidade do México tem toda uma parte lá da cidade, tem uma avenida lá no central que é a Champs-Élysées da cidade do México, tem inspiração clara na arquitetura. Então eles importaram muito isso. Então, 1857, essa Constituição toma os bens da igreja, proíbe as ordens religiosas, os jesuítas também foram expulsos do México, etc, etc. Depois do Benito Juárez, temos aí um governo que dura 30 anos, não imediatamente depois, que é o do Porfírio Dias, general. E aí que é interessante ressaltar também, exército com influência positivista, como no Brasil. Vemos esses paralelos, né? Mas com esse traço mais belicoso, que me parece que vem da própria origem étnica mesmo, do mexicano, né? Os astecas e outras tribos, povo mais combativo, guerreiro, com o espanhol, né, que também é um povo que tem essa herança muito combativa. Então, acho que por isso também essa maçonaria mais radical encontra um terreno mais fértil no México do que aqui. E 1857 é promulgada essa Constituição. Depois vem esse governo de 30 anos, o Porfírio Dias, que tenta governar para todos, ele tenta fazer criar um período de paz, mas
com já a educação oficial laicista, antirreligiosa. Isso vai criando um sentimento de insatisfação nos católicos. Tanto que durante esse período já existe uma pré-cristiada, que são também muito pouco comentada, que foi o movimento dos chamados religioneiros, os religioneiros, né? Os religioseiros, seria que é a tradução para o português. Porque católicos que se viam oprimidos, né? Viam passo a passo, paulatinamente, o direito da igreja professar publicamente a sua fé, de ser detentora dos templos, etc., de ter o ensino religioso, sendo esse direito sendo cortado, sendo suprimido. E também existe uma outra, nesse período, uma primeira tentativa de criar uma igreja cismática mexicana, que aconteceu também na Cristiada. Tentaram separar a igreja no México da sé de Pedro. Então, bom, quando o Porfírio Dias ele sai do poder por causa de uma revolução, que vai descambar na Revolução Mexicana, e o que acontece nesse período? Havia mais liberdade, apesar ainda desse ambiente de perseguição, havia mais liberdade do que, por exemplo, no governo Benito Juárez. Então os católicos começam a ver a necessidade de se organizarem e ter condições de se organizarem. Quando a Revolução derruba o Porfírio Dias, essa revolução feita também por liberais radicais de inspiração jacobina, maçônica, o que eles fazem? Eles vão tentar suprimir os movimentos de organização de católicos, que ali já estavam agindo sob inspiração da Rerum Novarum, por exemplo. Então você já havia movimentos de trabalhadores católicos, já havia um movimento para formar um partido católico, os leigos começam a se organizar mais, de forma mais clara. Então, em 1917, é promulgada uma nova Constituição, que aprofunda ainda mais o anticlericalismo, o jacobinismo, podemos falar sem sombra de dúvida, de inspiração maçônica, anticlerical, e é justamente o episódio que vai descambar, que você tem a promulgação da Constituição, depois o trabalho para implementá-la ao pé da letra. E isso descamba na estoura com a Cristiada. Então, como foi mencionado anteriormente, o que acontece? Os templos, as celebrações são proibidas, os sacerdotes são proibidos de vestir a veste talar, tanto a batina como os religiosos, o hábito, até chegar um ponto em que a igreja se vê totalmente encurralada e pede a suspensão de culto. Inclusive algo que aconteceu, talvez as pessoas não tenham visto, mas depois desse atentado terrível na Páscoa no Sri Lanka, a igreja decidiu suspender as missas. Os bispos decidiram suspender as missas para tentar deixar a coisa esfriar. Isso é uma situação análoga, né? Que não é uma novidade, a suspensão de culto. É uma ferramenta, é um recurso, ele foi utilizado pela hierarquia da igreja justamente para tentar criar um clima de boicote ao próprio governo, de protesto. Então, esse é mais ou menos o quadro geral. O que nós podemos trazer para a nossa experiência, né? Porque quando se fala em Cristiada aqui no Brasil, as pessoas pensam somente na parte do combate, né? Bom, óbvio que tem ali elementos que, a meu ver, são até mais importantes. Primeiro, a clareza de uma fé firme, bem ancorada, bem sedimentada. Por isso que eles lutaram, por isso que eles se viram quase que obrigados a tomar as armas. Então eram pessoas que davam verdadeira importância para o catolicismo, para a fé católica. E mais ainda, inspirados na devoção ao Sagrado Coração, a devoção ao Sagrado Coração que dá origem à devoção a Cristo Rei. Eles começam a proclamar o Cristo como Rei.
Aquas Primas, a famosa encíclica do Papa Pio XI, ela foi inspirada, o que inspirou ela foi justamente esse movimento dos cristeiros, e não o contrário. A gente tem que lembrar que não havia ainda, quando a Cristiada estourou, não havia Aquas Primas. Então o Papa Pio XI, que depois, quando ele viu o que aconteceu na Segunda Cristiada, porque ele referendou os acordos e viu o que o governo fez para boicotar os líderes, ele chorou. Há testemunhos de fonte primária, os sacerdotes também, que viu ele chorando ao saber do que estava acontecendo no México na década de 30. Sentiu, quer dizer, você tinha um contexto ali político, ele tinha que tomar uma decisão e achou que aquela decisão era mais correta. Hoje, talvez a gente vai analisar aquilo e falar, poxa, foi covarde, não foi, acho que não é bem o mérito da questão. Ele tomou a decisão que ele considerou a mais apropriada naquele momento. Mas os cristãos ganharam essa homenagem e que ficou eternizado num documento magisterial que até hoje é tão importante, que inspira muitos aqui no Brasil. Então, acho que para nós, os testemunhos individuais, desde aqueles que já estão na glória dos altares, que já foram canonizados, como o José Luis Sánchez del Rio, temos o Beato Anacleto Gonzalez Flores, que é beato, pode ser canonizado, o processo dele está correndo, o Padre Pró, que é beato, mas também de outras pessoas simples, comuns, camponeses, pessoas do povo, que tinham muita clareza da importância da preservação da fé. Então, claro, a questão do combate também é importante. Óbvio que hoje nós felizmente, não estamos hoje numa situação de pegar em armas, é óbvio que não. Pode ser que no futuro isso seja necessário. Então, não é uma situação onírica, né, uma coisa que ficou no passado. Não, ela acontece ainda hoje no mundo. Não é o nosso caso. Então, eu creio que o paralelo que a gente pode fazer para nós católicos aqui no Brasil é, primeiro, essa inspiração dessa consciência de defender a fé, a necessidade de defender o reinado social de Cristo, entendendo também que deve começar no coração de cada um de nós. Cristo deve ser rei, porque essa era a mensagem que os cristãos tinham com muita clareza. Eles não defenderam o reinado social de Cristo como uma coisa abstrata de cima para baixo. Porque ele era rei já daquelas famílias, daquelas pessoas, é que ele foi defendido como rei do povo mexicano. Então é muito interessante, o mexicano, hoje, a igreja no México, ela é muito saudável se comparado com outros países, porque quando que eles conseguem ter uma liberdade mais plena? 20 anos atrás, quando o PRI, o partido que governou o México durante 70 anos, que inclusive era um dos modelos do senhor já falecido, né, Marco Aurélio Garcia, que era membro do Foro de São Paulo, ajudou a fundar o Foro de São Paulo, ele dizia que a inspiração para o PT era o PRI, que governou o México durante 70 anos, sem uma revolução armada. Bom, esse exemplo da Guerra Cristera, a forma como os católicos se organizaram para defender a fé, e a igreja como um todo, e a atuação da maçonaria, é muito interessante para a gente ver até onde chega a inimizade entre duas instituições. Tão clara que nós podemos mencionar diversos episódios que têm um simbolismo muito forte. Um deles, que não poderia deixar de ser mencionado, é o da tentativa de explosão do manto de Guadalupe, que aconteceu justamente no contexto ali quase que imediatamente anterior à eclosão da Cristiada, que foi no governo do general Obregón, em 1924. Um membro do gabinete dele vai até a antiga basílica e explode uma bomba ao pé do altar. E o manto milagrosamente se preserva. O crucifixo que estava no altar está também preservado. Quem visita a Basílica de Guadalupe pode ver esse crucifixo, um crucifixo imenso. Ele entortou, ele ficou curvo assim. Ele está lá exposto.
Por exemplo, o que a bomba fez com o crucifixo não fez com o manto de Guadalupe, que é feito de um material muito mais sensível, muito mais frágil e que já deveria ter se dissolvido com o passar do tempo. Então, temos esse fato milagroso, prévio à cristiada, que mostra essa clareza, essa inimizade, esse ranço anticlerical da atuação da maçonaria no México. E ver também como que a cristiada até hoje marca, muitas vezes, o apostolado também do católico no México. É uma história inspiradora, até hoje, para nós, sobretudo por essa, a meu ver, por esse amor à fé, por esse amor ao evangelho que eles haviam recebido num ambiente hostil, já de muitas décadas, num ambiente de muito preconceito, num ambiente de ataques, de perseguição, mas que, como o próprio Papa Pio XI reconheceu, apesar disso tudo, eles conseguiram escrever as páginas das páginas mais gloriosas da história da Igreja. E é isso, os cristeiros nos inspiram por sua simplicidade, pela convicção, pela fé clara, por sua coragem, por sua intrepidez, por seu patriotismo, que eram patriotas, estavam lutando por um México católico, por sua sagacidade, porque com recursos materiais exíguos, limitados, conseguiram se organizar, conseguiram realmente fazer frente a um inimigo materialmente muito superior e nos deram testemunhos belíssimos de devoção e de fidelidade à Igreja. Gabriel Garcia Moreno nasceu em 24 de dezembro de 1821. Seus pais eram descendentes de espanhóis. Teve uma educação muito boa. Chegou a entrar no seminário, onde chegou a receber as ordens menores, a tonsura, ficou algum tempo no seminário, tendo depois saído e se dedicado muito ao estudo. Garcia Moreno era conhecido por ser um estudante muito dedicado. É uma das histórias que se conta que, certa vez, ele rapou o cabelo e entrou para estudar e só saiu depois de ter cabelo novamente. E estudou muito, estudou física, estudou química, geologia. Foi uma das primeiras pessoas na região a entrarem nos vulcões para estudar detidamente. Era um homem extremamente dedicado aos estudos. Foi também foi para a França para continuar os estudos dele, se formou em Direito, se tornou doutor em Direito, também formado em Teologia. E na França acontece algo muito interessante. Ele estava com um grupo de amigos que passavam a falar mal da Igreja Católica. Então, todos fazendo troça e falando mal da Igreja Católica. E ele, indignado, começou a defender a Igreja, dizer que eles não poderiam dizer aquilo. Eis que um dos seus amigos se vira e diz o seguinte: falou, olha, Garcia, você está aí defendendo a Igreja tanto, mas
quando foi a última vez que você se confessou? Eu não vejo você indo na missa, eu não vejo você se confessando. Garcia Moreno engoliu seco, virou-se para o grupo de amigos e disse, olha, você tem razão, e seu argumento vale hoje, já não valerá amanhã. De lá ele saiu, foi se confessar, e esse dia marcou a volta dele como um católico praticante. Tendo voltado ao seu país natal, Garcia Moreno se dedica ao trabalho de advogado e principalmente de jornalista. Chega a fundar 4 jornais, onde principalmente ataca os liberais. Então, eram grandes inimigos. Ele percebeu um clima de anticlericalismo muito forte. Não era um anticlericalismo vindo da população, das pessoas, mas por parte de pessoas mais influentes. Viu religiosos sendo expulsos do país, viu a igreja sendo espoliada e decidiu então entrar para a política. Interessante que, sendo ele mesmo um monarquista, quis se dedicar a trabalhar na República. Foi então eleito senador. Foi um senador muito querido em geral e muito combatente contra as ideias maçônicas e liberais. Havia um partido maçônico claramente constituído como partido maçônico à época, e Garcia Moreno se colocou como uma voz contrária a esses ideais. Bom, um tempo depois se candidatou a presidente, foi eleito presidente, pegou um país destroçado, muitas guerras internas, havia muitas distensões entre indígenas, entre senhores de terra, entre empresários, entre vários grupos, estavam o tempo todo brigando entre si. Um clima realmente de deflagração constante. Nesse contexto, a única situação de unidade do país era a religião católica. Na época, havia quase 100% da população era católica. E Garcia Moreno utilizou esse primeiro mandato como presidente, principalmente para acalmar essa situação. Então, ele deu a educação para a Igreja Católica, trouxe com várias escolas e passou, na verdade, a maior parte desse primeiro período dele como presidente pacificando o país. Depois, concorre novamente eleito. Esse segundo mandato do Garcia Moreno foi um mandato, foi o melhor mandato dele, onde ele faz coisas imensas. Ou seja, Garcia Moreno ali, no seu segundo mandato, constrói muitas rodovias, criou várias escolas, de 200 para 500, foi o número de escolas criadas por Garcia Moreno. O número de alunos saltou, se não me engano, de 8 mil para 35 mil alunos. Criou um observatório de nível mundial, o melhor da América Latina aquela época, o melhor da América do Sul aquela época. Enfim, teve um segundo governo resplandecente. E fez algo pela primeira vez na história da humanidade, que foi central para nós compreendermos o fim de Garcia Moreno. Ele, no segundo mandato, consagrou o país ao Sagrado Coração de Jesus. O padre Bert, um dos seus mais importantes biógrafos, vai dizer que com isso, com essa atitude de Garcia Moreno, ele selou a sua morte. Também chegou a proibir a maçonaria, ele proibiu a maçonaria e inclusive se fosse expulso qualquer maçom notório, conhecido, comprovadamente maçom no país, e isso certamente despertou uma fúria muito grande de seus inimigos. Tentaram matá-lo algumas vezes, ele sempre saiu ileso dessas tentativas. A situação dele estava tão grave, sabia que seria morto. O chefe da guarda já havia avisado, várias pessoas haviam avisado que a morte dele tinha sido decretada e que os maçons iriam matá-lo logo. Garcia Moreno é eleito para um terceiro mandato. Ele tomaria posse no dia 30 de agosto e então escreve para o Papa Pio IX.
eu desejo receber vossa bênção antes daquele dia, para que tenha a força e a luz de que tanto preciso para conseguir até o fim ser um fiel filho de nosso Redentor e um leal e obediente servo de seu infalível vigário. Agora, quando as lojas maçônicas dos países vizinhos, instigadas pelos alemães, estão vomitando contra mim toda sorte de insultos atrozes e horríveis calúnias, agora, quando as lojas maçônicas estão secretamente planejando meu assassinato, eu tenho mais do que nunca a necessidade da proteção divina para que possa viver e morrer em defesa de nossa santa religião e da amada res pública que uma vez mais sou chamado a governar. Então, de fato, a previsão de García Moreno vem a se confirmar. Poucos dias depois de escrever essa carta, como ele tinha sido alertado de que queriam matá-lo e que ele deveria usar a escolta, de que ele deveria estar todo o tempo andando com escolta, ele disse que não teria escolta e que aceitaria de bom grado, se assim fosse a vontade de Nosso Senhor, morrer pela causa. Então, certo dia, ele vinha da casa de alguns amigos para o palácio. É interessante dizer que havia uma praça central, há ainda essa praça em Quito, no Equador, onde fica um lado da praça um mosteiro, do qual eu farei uma alusão adiante, do outro lado o Palácio do Governo e do outro lado a Catedral. Veja que García Moreno, um católico piedoso e fervoroso que era, assistia às missas diariamente e comungava todos os domingos, o que, lembre-se, era um feito antes de São Pio X. Então, chegam esses quatro assassinos, e logo um deles, chamado Rayo, desfere um golpe de facão. Ele cai no chão, gritando: tirano, 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 e seu fim está próximo. Finalmente chegou o seu fim, e García Moreno luta bravamente diante daquela situação. Foram vários golpes de facão e vários tiros que ele tomou. Interessante que uma das frases ouvidas pelas testemunhas do próprio Rayo, esse assassino, um dos assassinos, Rayo disse para o García Moreno: morre, tirano, morre, jesuíta de casaca, fazendo uma referência do apoio que o García Moreno deu muito grande aos jesuítas, que haviam inclusive sido expulsos no governo anterior. E García Moreno não só dá grande apoio, traz os jesuítas de volta, como entrega a educação para eles. Inclusive uma universidade politécnica foi feita por cientistas jesuítas alemães que vieram ajudá-lo. Então fica muito claro o ódio anticatólico daqueles que vieram para assassiná-lo. García Moreno, ainda sofrendo as dores daquele atentado, ainda balbucia, uma testemunha escuta, quando dizem a ele: morra, morra, ele diz: morro, mas Deus não morre. A frase que ficará para a história de García Moreno. Ele tem tempo ainda para receber os últimos sacramentos e morre. O seu sepultamento foi um acontecimento. As pessoas vieram num grupo muito grande acolher aquele que era muito querido pela nação. Ele era um líder realmente muito querido. Veja que ele pegou um país quebrado e transformou economicamente de uma maneira espantosa. Daí que os seus inimigos têm um ódio ainda maior de García Moreno, porque García Moreno, tendo sido um presidente católico por excelência, que é o que podemos chamá-lo, fez um governo que não tinha sido feito nada parecido antes. Veja que os liberais já tinham esse argumento, e a gente escuta esse argumento muito ainda hoje, de que o Estado e a religião deveriam se afastar, porque a religião causa atrasos à vida econômica, à vida social, à ciência e tudo mais. E que um governante religioso, um governante católico, traria imensos problemas. E foi o contrário, obviamente, que se deu. García Moreno viu um país resplandecer. Até hoje você vê no Equador há livros sendo publicados contrários a García Moreno. Um dos livros chama algo como García Moreno, o retrato de um psicopata e coisas que tais.
Ou seja, o ódio a Garcia Moreno é um ódio muito grande, mas é sobretudo o ódio contra o seu legado. Garcia Moreno precisava ser assassinado porque Garcia Moreno mostrou claramente com o seu trabalho que um governante católico poderia dar, como de fato deu, muito mais do que quaisquer outras posições políticas. Pio IX, que era muito seu amigo, ficou extremamente comovido da morte de Garcia Moreno, tendo dito, inclusive, que morreu pelo ódio à fé. 2 anos depois da morte de Garcia Moreno, Monsenhor, o bispo de Quito, muito amigo de Garcia Moreno, 2 anos depois foi envenenado durante a missa. Quando ele tomou o cálice durante a purificação, gritou: "Fui envenenado". Às pressas ele se confessou com o padre e morreu em seguida. Ou seja, não foi só Garcia Moreno que morreu. A ideia dos inimigos da igreja, em especial da maçonaria, é de que morressem também os seus ideais, em especial o amor pela igreja. Veja que, para o maçom, não há grandes problemas em que haja alguma influência da Igreja Católica, que as pessoas possam exercer o culto privadamente. O que um maçom e que um liberal não pode aceitar é que seja a Igreja Católica aquilo que ela é, que ela defenda ser ela a única igreja. Para um liberal, para um maçom, o católico pode existir, a Igreja Católica pode existir se considerar uma dentre outras. E esse é um princípio de liberdade religiosa que, por si só, é condenado pela Igreja. Não fosse somente isso, a maçonaria, sabidamente, sempre foi uma inimiga mortal da Igreja. Não à toa existem tantos documentos que proíbem ao católico pertencer às sociedades secretas, principalmente à maçonaria. Não é sem razão. Temos que ter muito claro que, para sermos católicos, é necessário que estejamos abertos completamente ao que ensina a Santa Igreja. Não há meios católicos, não deveria haver meios católicos. Com respeito ao martírio de Garcia Moreno, pouco tempo depois foi aberto um processo de beatificação de Garcia Moreno. Muito polêmico, esse processo acabou por ser paralisado, como se encontra até hoje, embora haja uma força muito grande de católicos hoje no Equador tentando restabelecer o processo. Um dos argumentos, parece que um dos bispos deu, de que talvez não fosse caso de martírio, porque Garcia Moreno tentou se defender. Mais uma defesa automática. Enfim, somente a Igreja, obviamente, poderá dar a palavra final se estamos diante de um mártir, no sentido teológico do termo, mas é inegável que Garcia Moreno não morreu apenas por opinião política, não morreu porque tinha inimigos que pensavam diferente. Garcia Moreno certamente é um exemplo, e deve ser um exemplo para nós, de governante católico. É triste demais ver como que Garcia Moreno, uma figura tão importante, segue praticamente esquecido, né? Há muito pouco, quase ninguém comenta nada sobre Garcia Moreno. No Equador, em geral, as pessoas têm medo de falar de Garcia Moreno, mesmo publicamente, fala-se muito pouco. É uma figura que, infelizmente, ficou proscrita, né? Ou seja, era um homem profundamente católico, convicto de seus ideais, um homem forte, aguerrido. Tem um exemplo imenso para nós da possibilidade real de aplicarmos a doutrina social da Igreja. Então, Garcia Moreno aplicou a doutrina social da Igreja como nenhum outro caso numa república se aplicou. Por um momento, Cristo foi rei no Equador e rei no coração de muitas pessoas. Seu exemplo durou por muito tempo. E eu acho que a figura de Garcia Moreno tem que estar sempre muito presente na lembrança de nós católicos, como um exemplo e como um desejo daquilo que nós queremos, né? Buscarmos também na política os ideais da nossa santa religião.
não nos envergonharmos daquilo que nós somos, não nos envergonharmos daquilo que nos deveria ser o maior motivo de orgulho, que é a nossa fé. Até porque, ao fim e ao cabo, é tudo que nós temos, né? Tudo que nos resta e tudo que Deus pede de nós é que sejamos bons cristãos, bons católicos, que o sirvamos também na vida pública e que García Moreno seja sempre lembrado, seja sempre inscrito nos nossos corações como ideal de vida pública a todos nós. Outro fato interessante, importante, diz respeito a uma aparição de Nossa Senhora, infelizmente pouco conhecida por muitos, chamada Nossa Senhora do Bom Sucesso. 16 de janeiro de 1599, Nossa Senhora aparece a Madre Mariana de Jesus Torres e lhe diz: a pátria em que vives deixará de ser colônia e será república livre, então chamar-se-á Equador, e necessitará de almas heróicas para sustentar-se no meio de tantas calamidades, públicas e privadas. Previsão cumprida 200 anos depois. Veja que essa aparição de Nossa Senhora foi feita mais de 200 anos antes de García Moreno. Diz ainda Nossa Senhora, a Madre Mariana: no século XIX haverá um presidente verdadeiramente católico, varão de caráter, a quem Deus dará a palma do martírio, na mesma praça onde está este meu convento. Ele consagrará a república ao divino coração de meu Filho Santíssimo, e esta consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão amargos para a Igreja. Ou seja, estamos diante de uma confirmação. García Moreno confirma o que era dito nessa aparição. O fato é que esse convento existe até hoje, neste mesmo lugar, ao redor dessa praça, onde tudo isso aconteceu. E é lá também onde está o Sagrado Coração, onde está uma imagem do Sagrado Coração, foi feita a consagração a pedido de García Moreno, onde também está o seu coração, numa capela privada, como na Catedral de Quito também está o corpo de García Moreno, também no lugar sem permissão para visitação pública. Tamanha a agitação e o medo que se tem em torno da vida e da imagem de García Moreno. García Moreno é então claramente providencial para aqueles tempos. Que dirá hoje? Ou seja, nós católicos temos que ter presente que com a fé, com o sagrado tesouro da fé, não se faz concessões. Devemos amar a nossa fé, devemos amar a nossa igreja, a tal ponto de darmos a vida a poucas pessoas. Deus dá a graça do martírio, como foi aparentemente o caso de García Moreno. Mas todos nós temos a possibilidade, a todos nós é dado a possibilidade de nos doarmos a Nosso Senhor, a nossa vida cotidiana, inclusive na vida política, sendo de algum modo, de forma que de algum modo podemos fazer algo como fez García Moreno, para trabalhar para que na polis, trabalhar para que na república, trabalhar para que na vida das pessoas, para que na política, para que nas cidades reine Nosso Senhor. Bom, por que a Igreja Católica condena a maçonaria? Em primeiro lugar, porque
só existe salvação dentro da Igreja Católica, né? E a maçonaria nega a revelação, né? Eles dizem que o único Deus se manifesta de várias formas, né? E é, na verdade, o princípio de todo relativismo moderno. Então, os maçons vão dizer que as diferentes religiões, os dogmas diferentes, né? A revelação cristã e as outras pretensas revelações, todas elas são diferentes véus, né? Sobre os quais se esconde um núcleo espiritual comum e que, na verdade, tudo viria do próprio homem, né? E que teria em si uma partícula divina. Daí também uma origem gnóstica na maçonaria, né? E isso sempre foi condenado pela Igreja, não só como doutrina herética, né? Mas pelos resultados catastróficos que isso tem, né? Resultados espirituais, né? Que as pessoas deixam de acreditar na validade dos sacramentos, que a maçonaria também não aceita. Eles seriam só símbolos que revestem certas realidades espirituais que não estão acessíveis ali diretamente, né? Mas só aqueles que são iniciados pela maçonaria que vão ter o fruto espiritual correto. Quer dizer, realmente não tem como aceitar. E é importante dizer isso, né? Antes de dizer por que a maçonaria é condenada pela Igreja, é importante dizer que ela né? Porque muita gente não sabe disso hoje. A questão toda reside na concepção de liberdade, que preside ao pensamento liberal e que também está implicada na mentalidade maçônica, que é uma mentalidade totalmente, digamos assim, aparentada, se não filiada à mentalidade da Revolução Francesa, por exemplo, a mentalidade iluminista. Lembrando que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Obviamente parecem coisas muito bonitas, mas a concepção de cada uma delas vai diferir muito da concepção, por exemplo, clássica ou católica, se nós formos analisar cada uma dessas noções. Liberdade, por exemplo, é uma concepção, uma é a concepção iluminista, portanto maçônica, que é a mesma, e que depois também será a concepção dos liberais, aí está o contato, e outra é a concepção, por exemplo, católica de liberdade, né? Então, nós concebemos a liberdade como uma faculdade dada pelo Criador para fazermos o bem de modo meritório e nos apropriarmos da salvação mediante os méritos de Cristo, etc. Já o liberal, ele entende a liberdade como filosoficamente falando, como um primum, ou seja, algo antes do qual não vem coisa nenhuma. Tudo parte da liberdade do indivíduo, é o grande valor, o valor inquestionável que está à raiz de todo um sistema de pensamento, toda uma visão de mundo. A ênfase, né, da retórica dos bispos e dos papas mais recentes tem sido em outros lugares, né, mas esse fato não tem sido muito dito. Mas é importante nós dizermos que a maçonaria ela foi condenada desde o princípio, né, no início do século XVIII, aliás, por um cardeal francês, foi o primeiro, o cardeal Fleury. A primeira condenação se antecipou ao próprio Papa, Clemente XII, que foi o primeiro que condenou formalmente a maçonaria. Eu creio que em 1738, escreveu uma bula condenando essa organização. Mas antes disso, o próprio cardeal Fleury, que era o regente na época de Luís XV, já tinha condenado e proibido na França as lojas maçônicas, né? Elas também são as que vão difundir os princípios liberais, né? Vão negar a autoridade da Igreja, né? Vão negar também, né, a doutrina dos dois gládios, que é essencial para nós estabelecermos realmente, né, uma cristandade. A maçonaria nega, né, que o Estado deva servir a Igreja, né, que o poder temporal deva submeter o poder espiritual. Pelo contrário, eles acreditam que o poder espiritual ele praticamente emana do próprio homem, né, e portanto é algo secundário, que em primeiro lugar quem deve mandar não só na Igreja Católica, mas em todos os cultos é o Estado. Há muitas maneiras de abordar o fenômeno revolucionário. Nós podemos dizer que duas
estão presentes em quase todas as revoluções. Um ódio ao passado, uma tentativa de destruí-lo ideologicamente e um diabólico exercício de futurologia a partir de ideias que estão apartadas de qualquer visão metafísica da realidade, ou seja, do ser mesmo das coisas. No caso da Revolução Francesa, vale dizer que ela quis e conseguiu instaurar uma igualdade sem justiça, entendida no seu sentido clássico, como dar a cada um conforme o que lhe é devido, né? Uma liberdade sem verdade e uma fraternidade sem Deus. E o objetivo deste empreendimento, que saindo da França avançou por toda a Europa, era, nas palavras do próprio Diderot, mudar a maneira como as pessoas pensam. E como as pessoas pensavam? Pensavam no mote antigo do Ancien Régime, que era aquele mote católico, segundo o qual o poder político ordena-se como a seu fim próximo e imediato ao poder espiritual, e este é a representação na Terra do chamado direito divino. O Emmanuel Barbier, no seu livro As Infiltrações Maçônicas na Igreja, que o Centro Dom Bosco publicou recentemente, ele diz que essa infiltração ela não se dava na hierarquia, quer dizer, os bispos, né, eles não procuravam fazer um papa maçom ou fazer muitos bispos maçons. Eventualmente poderia haver um ou outro, mas o foco deles era na formação da mentalidade do clero, e portanto eles se infiltravam nos seminários, né? A estratégia da maçonaria sempre foi influenciar a opinião pública, né, e influenciar a cabeça dos seminaristas, né, dos futuros sacerdotes, de modo que eles aderissem a princípios maçônicos sem perceber, achando que professavam a doutrina da igreja. É uma manobra de longo prazo, né, e, como nós percebemos, muito perversa, que aos poucos foi dando seus frutos, né? A própria heresia modernista, que é tão denunciada por São Pio X, já na virada do século XX, é um fruto disso, de várias, né, ideologias que foram se infiltrando dentro da igreja e que tinham uma origem muito obscura, né, para os próprios padres. Você tem, inclusive, certos princípios que vêm do ocultismo mesmo, né, que vêm das fontes ocultistas esotéricas mais baixas, né? E isso tudo foi se infiltrando na igreja, né, até o ponto em que nós nos encontramos na atual crise. Grazie a te. E che parte sei questa del corpo? Magno. Magno quando che voglio. Questo è il corpo di Cristo, vede? Eccolo. Ma dai, che corpo, soprattutto. Vejam, a igreja nos mostra que o fim do homem é Deus mesmo e a beatitude eterna, ou seja, o conhecer a Deus por essência, né? E qual é o fim do liberalismo, da maçonaria e da Revolução Francesa? A democracia perfeita. Não por nada, Erich Feiglin diz que as ideologias são religiões políticas imanentes, porque não tem transcendência nenhuma, né? O objetivo é a instauração de um paraíso terrestre, diferentemente, porém, do Éden. O Éden já se ordenava a Deus. Aqui não. É a sociedade ordenando-se a si mesma por uma utopia que nunca será alcançada e que sempre banhará
os povos no mar de sangue. É verdade que muitos cristãos, né, se professam cristãos, sejam protestantes, até católicos, aderem à maçonaria e dizem aderir ao seu próprio credo. Também judeus, etc. Né? Mas, é aquilo que eu falei, existe uma incompatibilidade que não foi compreendida, uma incompatibilidade de princípios entre cristianismo ou judaísmo, que são religiões bíblicas, e a maçonaria. Há uma incompatibilidade que não foi compreendida por eles. Ou se foi compreendida, foi tergiversada. A incompatibilidade está exatamente nisso. Se Deus se revelou, não é lícito você voltar as coisas para a revelação e dizer que tudo é a mesma coisa. Então, a tolerância maçônica a todas as religiões, na verdade, não é a mesma coisa que a tolerância minha à coexistência com outras religiões. Porque se você tem uma religião diferente da minha, ou não tem religião nenhuma, eu vou discordar de você, mas não vou fazer guerra a você pessoalmente, nem vou desrespeitá-lo. Essa é a tolerância no sentido limpo da palavra, né? Mas há uma tolerância no sentido capcioso da palavra, que na verdade não é tolerância, é um relativismo, disfarçado com um nome, né, que torne aceitável. Então a pessoa não simplesmente tolera que haja outros diferentes, porque não pode fazer nada para mudar, ou pode fazer pouco para mudar, até faz o que pode fazer para mudar, mas não pode resolver, não é? Com passe de mágica. Então ele vai ser missionário, ele vai dar o testemunho, ele vai responder as razões pelas quais ele crê, ele vai dar às pessoas as razões pelas quais ele crê, vai procurar trazê-las para Cristo, mas ele não domina os resultados. Então ele deve conviver com essas pessoas, deve conviver pacificamente, né? Respeitosamente. Essa tolerância entendida no sentido limpo da palavra, do termo. Agora, essa tolerância maçônica, na verdade, não é uma tolerância, aparentemente é a mesma coisa, mas no fundo parte de um princípio falso, né? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E como é tudo a mesma coisa, a minha não vale nem mais nem menos do que a dele. E, portanto, estamos todos na mesma situação, buscando as apalpadelas entre erros e acertos. Ora, a revelação nos faz conhecer Deus sem erro. Veja, não digo que faça conhecer a Deus plenamente, isso só no céu. Mas, plenamente é uma coisa, sem erro é outra. Conhecemos muito pouco de Deus, mesmo com a revelação, mas o que conhecemos é certo. A maçonaria, neste sentido histórico, ela teve uma vitória. Ela reconstruiu as bases do Ocidente a partir dos seus falsos princípios. Uma liberdade sem justiça é uma aberração diabólica. Uma igualdade, uma liberdade sem verdade. Aliás, os três tópicos podem dizer-se sem verdade e sem justiça, porque não há verdadeira igualdade quando não se considera que os homens, você pode ter uma igualdade perante a lei, porém não com relação aos talentos, às vocações, aos fins. Mesmo assim, a lei deve saber fazer as distinções. Isso nós sabemos desde Platão e Aristóteles. Isso foi a base da civilização. Nós sabemos disso com Santo Agostinho, com Santo Tomás de Aquino. A lei é uma regra da reta razão em ordem ao bem comum, mas o bem comum pressupõe a diferença. Então, na verdade, é uma liberdade falsa, é uma igualdade macabra e uma fraternidade do inferno. Então, evidentemente, todas as doutrinas maçônicas, eles apresentam a serpente bíblica como sendo algo positivo, né? Como o pecado original, na verdade, seria a aquisição de certos conhecimentos por Adão e Eva, que no fim das contas acaba sendo uma espécie de reverência ao próprio diabo, né? A igreja condena a maçonaria sobre vários aspectos, né? Não deixou de condená-la, é importante dizer isso, por mais que o novo Código de Direito Canônico não mencione explicitamente a maçonaria, ele fala de todas as organizações que maquinam contra a igreja, né? E a Congregação para a Doutrina da Fé esclareceu que a maçonaria está incluída ali sim. Então,
O maçom não pode ser católico, né? Aliás, um católico não pode ser maçom, mas não existe nenhuma possibilidade de diálogo entre essa organização e a Igreja de Cristo. Se você começa a olhar as concepções deístas ou de tendência deísta, o relativismo escondido atrás de uma certa tolerância, que na verdade é um relativismo propriamente dito, relativismo e indiferentismo, no fundo, se você vê elementos de renúncia ao batismo, como por exemplo, ao entrar, você vendado, é desvendado e recebe a luz como se estivesse saindo das trevas. Os ritos de passagem estão cheios desses simbolismos. Um deles é esse, né, logo de início. A pessoa entra, sai das trevas, deixa de ser um profano, como eles dizem, e entra na luz. E é a maçonaria que te dá isso. Ora, isso é uma renegação do batismo, é uma renúncia do batismo, porque o batismo sempre foi conhecido com o termo iluminação, é um dos termos antigos, clássicos, da teologia patrística, da era dos Santos Padres, para se referir ao batismo, a iluminação. Então, eu, batizado, iluminado por Cristo, me considero em trevas e agora entro na maçonaria e recebo a luz. Mas que luz é essa? Que se sobrepõe à luz de Deus na minha vida? Né? Que se sobrepõe à luz do Cristo ressuscitado? Então, das duas, uma, ou eu simplesmente ignorei que tinha essa luz, e já é grave, ou eu estou renegando e colocando acima dela uma outra, que é mais grave ainda. Então, em ambos os casos, nós temos uma negação do batismo. Isso já seria o suficiente para o cristão bem formado, seja ele católico ou nem católico, jamais querer se aproximar de uma coisa dessas. Né? Então a suposição de que as coisas são conciliáveis vem, geralmente, de uma má formação, de uma superficialidade na análise dos elementos. Né? E, é claro, de uma certa pressão social, do meio, etc. É possível, eu sou católico, fulano é católico também, etc. Mas, de fato, a Igreja sabe muito bem o que faz quando proíbe aos fiéis esse tipo de adesão. Né? A maçonaria decidiu atuar de uma forma mais subterrânea, de uma forma... começou a se infiltrar na igreja para destruí-la por dentro. Ela sempre manteve o objetivo de destruir a Igreja Católica. E é claro, as perseguições ostensivas continuaram, né, ao longo do século XIX e até mesmo no século XX. A formação sacerdotal, falamos do clero, que às vezes é tolerante com essas coisas e conivente muitas vezes, um ou outro, né, não quero assim colocar de modo geral, até porque não seria verdadeiro. Mas há tolerância e cai lá a conivência com a pertença maçônica dos fiéis, da parte do clero. Isso acontece talvez também porque a formação está um pouco enfraquecida em muitos lugares. Então, esse sacerdote talvez não tenha recebido na sua filosofia, na sua teologia e na sua formação seminarística elementos suficientes para articular uma crítica diante disso. Isso é bem possível. Quem conhece a realidade sabe que isso é bem possível. Então, eu creio que isso tudo faz com que a coisa passe longe da má-fé, em princípio. No entanto, existe um outro fator também que pode propiciar isso e que afeta os católicos e até os padres, o clero, porque é o mundo em que vivemos, é a atmosfera que respiramos, infelizmente. É justamente essa concepção individualista ou liberal da liberdade. Nós vamos falar, estritamente, sobre a necessidade, tanto católicos como maçons, de nos empenharmos no combate à corrupção, na reforma política e lutar pelo bem comum. Isso é para todos os cidadãos. E quero acreditar que na maçonaria há homens de bem. Homens preocupados, como na Lava Jato, de colocar as coisas a descoberto. Mudarmos o país? Há algo de mal em isso? Gostaria que me dissessem.